Olá, aqui é o aluno Diego Santos Lima, da Faculdade Digital Descomplica, do curso Docência e Prática de Ensino em História. Esse pitch é a avaliação do módulo 3 e tem como tema a didática online do professor de História. Em relação a esse tema, temos um problema que, devido às mudanças na cultura da sociedade e na tecnologia, a educação também está passando por mudanças. Uma dessas mudanças é a forma como o conhecimento chega ao aluno. Atualmente, a sala de aula pode ser levada até a casa do aluno e do professor de história por meio da internet. Isso através de programas como Moodle ou até mesmo redes sociais como Instagram, TikTok, Facebook. E como a internet está se tornando cada vez mais acessível, a educação não pode ficar de fora do mundo online. A questão é, qual didática o professor de história deverá adotar? O público-alvo para essa questão são os professores, especificamente de história, as escolas, que se interessem por se atualizar no processo educacional e que queiram estar integrado às novas formas de didática e que se utilize as novas tecnologias como ferramenta educacional. A proposta de solução para essa questão, especificamente as duas principais são: a didática moderna do professor de história não pode apenas se resumir aos livros didáticos e à sua oratória. A didática ela pode se expandir para o mundo online também, por meio de grupos no WhatsApp, TikTok e redes sociais, que podem ser exploradas pelo professor de história para tornar a aula mais interativa e didática ao aluno. A didática do professor de história deve envolver também a produção de materiais de EAD, deve utilizar recursos gráficos e digitais, elaboração de exercícios e avaliação que envolvam não apenas atividades presenciais, mas também a educação à distância. E utilizar ferramentas e aplicativos para a produção e distribuição dos materiais. Solução na prática. Recursos digitais são elementos informatizados que permitem a interatividade entre o participante e determinada atividade ou ação. Isso quer dizer que o professor de história ele pode utilizar de ferramentas online para tornar a didática dele mais interessante, mais cooperativa entre ele e os alunos. O professor de história, para se atualizar em sua didática e utilizar a tecnologia como ferramenta educativa, deve utilizar de recursos gráficos e digitais, realizar a produção de materiais EAD, realizar a elaboração de exercícios e avaliação que envolva não apenas atividades presenciais, mas também à distância, e utilizar ferramentas e aplicativos para a produção e distribuição dos materiais. A didática online do professor de história. Fonte do IBGE mostra de domicílios em que havia a utilização da internet segundo as grandes regiões. No Brasil mostra que no norte há 62%, no nordeste 56%, no sudeste 76%, no sul 71% e no centro-oeste 74%. Ou seja, há uma ampla cobertura nos domicílios em que há internet. Em pesquisa feita pelo IBGE em 2019, mostra que 82% dos domicílios brasileiros possuem acesso à internet. Dado tal informação, podemos ver que cada vez mais a população brasileira está conectada. Em relação aos estudantes, em um estudo feito pelo IBGE no ano de 2021, metade dos alunos entre 15 e 17 anos possuem acesso à internet e à rede de computadores. Esse dado tende a se elevar nos próximos anos. Como se pode notar, por meio deste dado, a tecnologia está cada dia mais presente no cotidiano comum das pessoas. E, sem dúvida, a tecnologia deve influenciar na didática dos professores de história. E, para isso,
Os professores podem utilizar aplicativos como o TikTok. Para o professor de história pode ser utilizado sites como o YouTube, em que é possível realizar um tour virtual pelas pirâmides do Egito, Coliseu e entre outros pontos históricos. E dentre outros aplicativos que tragam mais interatividade para a sala de aula e tornem a didática algo mais dinâmico, para que com isso haja um maior interesse dos alunos pela disciplina.